Oiê, vamos para o nosso café? Tava com saudade, né? Eu estava morrendo de saudade. Meu Deus, derramei café. Ó, primeiro deixa eu dar um gole porque eu começo a falar e aí ele fica frio e eu perco, tá? Deixa eu beber, rapidinho. O microfone pega som e eu não tô editando os vídeos. Do jeito que eu faço, eu tô subindo. Tô fazendo assim pra evitar de ter aquela coisa de olhar o vídeo, não gostar, não querer subir. Ah, isso aqui ficou. Principalmente quando eu me emociono, eu penso 1000 vezes se eu vou postar mesmo. Então, para evitar isso, eu parei de editar os vídeos. Você vai ver um vídeo bem cru, né? Assim, sem entrada, sem curte, comenta, compartilha, mas é no intuito de eu tratar a minha perfeição. Meu perfeccionismo às vezes grita. E aí eu tô fazendo isso como uma forma de conter. Bom, pega a sua xícara, tá? E vamos para o café de hoje, meu amor, que tem como tema colocando a casa em ordem. Mais um golinho para eu não perder, que tá muito bom. Eu sou apaixonada por café, tá? Café e chocolate são minhas paixões. Bom, eu precisava falar com vocês. Primeiro eu vou explicar. Eu tive um momento, e não foi um momento assim, sem fazer, sem executar, sem produzir. Não foi um momento estagnada. Mas foi um momento de executar algumas coisas e essas coisas não darem tão certo. E isso estava me incomodando muito. Eu comecei a perceber que eu estava precisando encontrar onde foi a minha queda. Você vai entender ao longo do vídeo. Eu precisava entender onde era a minha queda. E deixa eu falar, eu tô falando dessa forma diferente porque as crianças estão em casa, feriado. E aí o quarto é o lugar mais silencioso que eu tenho para gravar, porque a casa inteira pega barulho, porque a casa inteira tá perto das ruas, né? Então pega muito som e aqui é o único lugar que eu consigo não pegar tanto som. Então vim gravar aqui assim mesmo, torcendo para eles não acordarem. Eles acordam, eles já vêm para cima, né? E é isso, estão em casa até quarta-feira. Até quinta-feira. Quinta eles vão pra escola. Eu não apareci aqui sexta-feira, né? Só pra justificar. Eu estava em semana de Páscoa, gente. Eu não tava conseguindo. Tava muito cansada. Eu ainda estou muito cansada. Mas hoje eu falei, não. Hoje nós voltamos à nossa rotina. Porque eu preciso do meu cafezinho aqui. Então, durante esse período todo, eu vou dizer que desde o início do ano que eu entendo que eu tinha algo que estava fora do lugar. Tava difícil achar, tava difícil entender. E aí, é, a casa refletia, né? As coisas fora do lugar, às vezes uma bagunça. E aquilo me incomodava e eu sou uma pessoa que eu percebo o ambiente. Então, se o ambiente estiver bagunçado, vai refletir na minha produtividade. Mas tinha algumas outras coisas que não eram nem perceptíveis assim de forma física, mas eu, Paula, sabia que estava acontecendo. Então, por exemplo, eu percebi que eu tinha o costume de estar sempre ocupada. Acho que isso até dá papo para um outro vídeo para eu explicar no detalhe. Mas esse foi uma das coisas que eu percebi. Eu queria estar sempre ocupada. Eu sempre precisava estar ocupada, estar fazendo alguma coisa, estar no corre, entendeu? Tá na correria, no corre, tô focada, tô não sei o que, tô não sei o que lá. Só que eu estava detonando a minha mente com isso e eu não estava percebendo. Desculpa, puxei aqui perto, né? Vai dar um barulhão, mas eu não vou editar não, tá? E aí, é, eu comecei a observar. Então, assim, tinha dias que eu tava estressada demais. Perguntas simples, atitudes muito comuns
e eu estourava. E aí eu comecei também a observar. Desde que eu fiz o devocional de Provérbios, no início do ano com ela, entre elas, eu comecei a olhar para as minhas atitudes, porque Provérbios, ele faz muito isso. Se você estudar aquele livro com atenção, o seu olhar para você fica mais aguçado. E eu comecei a observar as minhas atitudes, os meus comportamentos, a minha fala. E durante um tempo eu lutei para não ter uma fala violenta, uma comunicação não violenta. E eu estava voltando a ter uma comunicação violenta. Eu estava muito irritada. Eu estourava por qualquer coisa, né? Isso com os meus. E eu lembro que eu li um comentário. Eu li um comentário no Instagram de uma menina falando que ela tinha uma comunicação muito violenta e com os da rua, né, ela era um amor, mas com os de casa ela era dessa forma. E que o irmão dela tinha dado um conselho para ela, dizendo que ele sabia que ela tinha aquela ação porque dentro de casa era o porto seguro dela. Ela se sentia segura, mas que na verdade quem merecia todo aquele lado dócil dela e amoroso era a família. Porque com o passar dos anos, a melhor amiga que ela tinha poderia não ser mais a amiga dela. As pessoas que ela conviviam poderiam não estar mais na vida dela, mas a mãe, o pai, o irmão, a família em si, que era a base, eles estariam ali enquanto Deus permitisse, eles não iam embora por opção, sabe? E que ela deveria dedicar essa fala amorosa, esse cuidado no falar, esse cuidado no tratar com a família. E aquilo mexeu comigo. Eu falei, é verdade. Quantas pessoas já passaram pela minha vida que eu achei que ia ser para sempre e não foram? Porque não toleraram um defeito, porque não toleraram um erro, porque não toleraram. E a minha família tolera. A minha família tolera os meus erros, os meus defeitos, porque dizem que família não tem escolha, né? Mas eu acho que quando nos tornamos adultos, todos nós temos escolhas. Mesmo eu sabendo que não vai mudar o fato de ser irmão ou irmã, mulher ou marido, filho ou filha, mas eu tenho a escolha de querer ter essa pessoa perto. Então, isso mexeu comigo. E aí eu pensei, com a minha família, e são aquelas que não abrem mão de mim, sabe, gente? Eu tive a sorte de ter uma sogra maravilhosa que me ajuda em tudo. Tem os defeitos dela assim como eu tenho os meus. Eu não tô aqui isentando. Eu só tô dizendo que quando eu preciso de apoio, eu posso contar com ela. Em todos os âmbitos. A minha mãe, a mesma coisa. Quando eu grito, minha mãe tá ali, sabe? Quando dá vontade de desistir, de chorar, é para ela que eu recorro, mesmo quando ela fala coisas que eu não quero ouvir. O meu marido é quem tá comigo na labuta todo dia. Ele vê coisas que nem elas veem, sabe? Os meus dois pequenos, eles percebem quando eu tô preocupada, quando eu tô, sabe, angustiada, dobro os meus joelhos para orar, eles dobram os joelhos do meu lado para orar. Então, quando eu parei para pensar nisso, e esse comentário me fez refletir, eu falei, eu preciso encontrar onde está a causa raiz. E por isso que o nome do café hoje é Colocando a Casa em Ordem. Não é a sua casa física, é você. Você precisa ser colocado em ordem. Porque quando a gente não está em ordem, tudo ao nosso redor sai de órbita. O que daria errado e você iria ver de uma forma, você passa a ver de outra, você enxerga de forma muito pior. Tudo que é 8 passa a ser 80, sabe? O que eu tô querendo dizer? E eu comecei a buscar isso. Eu falei, eu preciso encontrar o ponto. E eu encontrei. Eu tinha muitos sentimentos que eu vivi que eu não estava sabendo interpretar. E todas as vezes que a gente passa por algum tipo de situação muito triste, traumas,
você precisa interpretar isso como emoções, como sentimento. Como você se sentiu? Por que você se sentiu daquele jeito? Aí as pessoas podem dizer, tem que procurar uma terapia. Sim, um profissional vai ajudar bastante, mas eu não tinha recursos para buscar um profissional. Então eu fui estudar sobre isso. Eu fui buscar e entender o que estava acontecendo comigo. E aí eu comecei a entender. O fechamento da loja. Qual é o sentimento que ele traz ao ser humano quando se tem o fechamento da loja? É um luto. O luto, como que é a dor desse luto. Fui entendendo tudo isso. Eu tô explicando assim para você entender como eu fui buscando. Fui demitida de um trabalho de quase 10 anos. Qual é o sentimento? A ciência diz que é igual ao sentimento de luto. Aí eu, nossa, 2 lutos, tá? Só que aí eu tive um luto real, né? O luto do meu pai. Que foi assim, sequência. Foi loja, sepultamento do meu pai. Uma semana depois que eu voltei a trabalhar, eu fui demitida. Uma semana depois, não. Eu enterrei meu pai, tive uma semana de luto. Quando eu voltei a trabalhar naquele dia, eu fiquei sabendo quando eu seria demitida e fiquei 30 dias trabalhando de aviso prévio e saí. Eu, na época, não entendia isso. Para mim era só um curso natural da vida. Mas eu tive que entender por que eu estava perdida de mim. Por que eu comecei a ter atitudes que eu não tinha mais? E por que eu comecei a fazer coisas que eu não fazia, como procrastinar? E aí eu fui entendendo as raízes, né? Então teve situações ali que a ciência interpreta como traição, né? Que foram promessas que não foram cumpridas. Então teve uma traição vinculada a um tempo. Eu tive um tipo de burnout na época. Eu tive essa questão de viver esses 3 tipos de lutos diferentes. Então, depois eu tive ali a perda da segurança, a segurança paterna, a segurança financeira. Eu tive a questão de enfrentar as perdas de algumas amizades devido à situação que eu estava vivendo. Aí, amizade, gente, não importa. Na hora, você tá perdendo pessoas que até então você queria bem, que você queria perto. E eu acho que a minha pior reação foi essa, de pensar, se tá saindo é porque não é amigo de verdade. Não, eu deveria ter vivido aquela dor da perda, entendeu? De ter valorizado que aquela pessoa que estava na minha vida, eu escolhi ela como amigo. E se eu estava perdendo, aquilo ia me doer, ia fazer algum tipo de ferida. E tudo isso eu fui passando como o curso natural da vida. E foi acumulando, foi acumulando, e foi acumulando. E foram vindo outras situações que foram também trazendo aí algumas cicatrizes. E tudo isso foi passando. E quando eu parei em mim para pensar sobre o que tudo aquilo estava refletindo, eu percebi várias cicatrizes, várias feridas abertas. E aí eu fui estudar como fechá-las. E eu fui fazendo isso, e fui fechando cada uma delas. Eu ainda tenho algumas preocupações, mas eu fechei muitas delas. Já dá o ponto de, quando eu penso, não dói mais. E foi muito rápido. Basicamente, eu comecei isso do início do ano pra cá. A gente tá no 4º mês do ano. E eu fui orando a Deus e pedindo que Ele colocasse no lugar, que Ele cicatrizasse as feridas, que Ele fechasse e cicatrizasse, que Ele me desse entendimento, que eu conseguisse resgatar quem eu era. E eu tive algumas experiências durante essas 2 últimas semanas que eu passei. E hoje, na verdade ontem, eu dobrei meu joelho. Gente, esse vídeo vai estar editado, tá? Porque eu não sei o que aconteceu. Começou a dar um sono. Então eu vou cortar essas partes, vocês vão ver. Desisti de não editar, vou ter que editar. E aí, eu comecei a perceber melhoras e curas. E aí foi mais fácil lidar com a pressão do dia, sabe? Eu comecei a fechar as feridas
primeiro identificá-las, depois fechá-las. E as que eu não consegui fechar, eu sei por que ainda não fechou. O que precisa pra fechar. Isso é colocar a casa em ordem. É você olhar pra dentro e entender o que tá te impedindo. Tive que dar uma pausa porque ficou sem memória, tive que editar, por isso que o vídeo sobe tarde. Quando acontece essas coisas, gente. Meu Deus, preciso resolver meu celular. Enfim, colocar a casa em ordem é isso. É você entender o que está acontecendo. Identifica isso. E mesmo que não possa ser resolvido agora, mas que você tenha ciência, pelo menos, do que está acontecendo. E na hora que você alinhar tudo isso, você vai perceber uma melhora na sua produtividade, uma melhora no seu foco, uma melhora no seu trabalho. Então, assim, eu espero que tenha dado para compreender a mensagem do vídeo. Eu tive vários problemas para gravá-lo. Eu realmente preciso dar um jeito no meu telefone, gente. Eu vou fazer isso hoje. E se você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários para mim. Não esquece, curte esse vídeo e comenta, porque eu quero muito saber o que você achou. E ver se você está inscrita nesse canal, porque a gente tem um percentual aqui de pessoas que assistem, mas que não estão inscritas. Então me ajuda se inscrevendo nesse canal. Até amanhã!